Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu costurei essa blusinha, que é perfeita para usar no verão e é um projeto super fácil e rápido. Então vamos lá! O molde vai estar no site, então é só baixar. E aí tem essa primeira página para você conferir se as medidas estão em tamanho real. Então, antes de cortar e juntar as partes do molde, é sempre bom dar uma conferida. Então, juntei todas as partes e você pode colar tanto com uma cola ou fita. Então, com o molde todo cortado, é hora de cortar no tecido. E para o tecido, eu usei um tecido de algodão. Para esse projeto, eu sugiro linho, tricoline. Eu usei esse tecido que eu já tinha guardado há muito tempo. É um tecido de algodão, mas o nome específico eu não vou lembrar. Então, agora eu cortei todas as partes. Com tudo cortado, vamos para a costura. E eu comecei preparando as alças para já deixar elas prontinhas. Então, para as alças vão ser 4 tiras. E eu comecei dobrando elas no meio e prendendo com alfinete. Repeti o processo nas outras 3 tiras e aí eu passei na máquina com uma costura de 1 centímetro. Depois de costurar, eu levei no ferro e fui passando abrindo as costuras. Depois delas costuradas, é hora de virar para o lado direito. Então, para virar as alcinhas, eu usei esse alfinete. E aí eu prendi na ponta da alça, igual no vídeo. E passei por dentro da alça até sair do outro lado. Se você tem aquele ganchinho que puxa, é mais fácil também. Como eu não tenho, eu usei o grampinho, que vai dar o mesmo resultado. E aí eu fiz esse processo nas outras 3 alças.
Com as alças prontas, é hora de costurar a blusinha. E para costurar ela eu vou usar a costura francesa, então eu vou costurar de avesso com avesso. Então posicionei igual no vídeo, e aí fui prendendo as pontinhas das laterais. Então prendi em cima, e prendi na barra, e fui prendendo o restante do comprimento da blusa. Fiz isso dos dois lados, e aí por ser uma costura francesa, primeiro eu fiz uma costura com distância do pé de máquina. E aí depois que eu costurei, eu decidi dar uma provada pra ver se estava certinha a blusa. E eu vi que ficou meio grande, então eu vou fazer esse ajuste. Eu recomendo que quando vocês fizerem pra vocês, como cada corpo é diferente, é legal dar uma provada, só pra ver se não vai ficar muito grande. Então eu fiz o ajuste, marquei com giz e passei na máquina. E aí depois de eu ter ajustado essa parte, eu tirei o excesso, refilando a costura pra ela ficar bem fininha. E aí eu virei a blusa do avesso para poder finalizar essa costura. Então, virei ela toda do avesso e fui colocando alfinete igual no vídeo para poder fazer outra costura com meio centímetro ou distância do pé de máquina para dar o acabamento da costura e ela ficar embutida. Depois de fazer a costura, as laterais da blusa estão prontas. E aí agora é a hora de preparar o revel. Então, para começar a costurar ele, a gente vai fechar uma das laterais primeiro, com uma costura de 1 centímetro. E uma observação antes de eu continuar, se você ajustou a lateral da blusa a mesma quantidade que você alterou lá, você tem que diminuir no revel também. Então, como eu diminuí uns 2 centímetros na minha blusa, eu diminuí a mesma quantidade no revel. Depois de costurar, passei no ferro abrindo a costura e aí é hora de fazer o acabamento. Para o acabamento do revel, por dentro, eu decidi fazer em viés, mas se você tiver um overlock ou quiser usar o zigue-zague, pode também. Eu tenho esse aparelhinho de viés, então eu usei ele, mas se você não tiver, você pode fazer igual eu mostro aqui no vídeo.
Depois de pronto o viés, eu comecei a prender ele na parte de baixo do revel, igual no vídeo. E aí eu fui colocando alfinetes e depois eu passei uma costura bem em cima do vinco. O viés você pode usar do próprio tecido, ou comprar um pronto, ou algum outro tecido. Eu tinha esse tecido azul marinho, então eu usei ele. Só que como ele tinha um pouquinho de poliéster na composição, ele não vincava tão bem igual no tecido de algodão, mas dava para enxergar as marcações. Então eu fiz isso em todo o revel, igual no vídeo, e passei a costura bem em cima do vinco. Depois de costurado, eu refilei um pouquinho. E aí, depois de cortar, eu fui dobrando igual o vídeo, fazendo um sanduíche dessa costura e cobrindo levemente a costura na parte de trás. Fui colocando alfinetes para segurar e depois passei a costura na máquina, que pode ser feita ou em cima do viés ou bem entre as costuras, bem onde eu coloquei o alfinete. Depois do acabamento do revel feito, pode fechar a outra lateral com uma costura de 1 centímetro e abrir a costura no ferro. Agora é hora de fazer os acabamentos da blusinha. Então, com o revel pronto, a gente vai começar encaixando as alças. Então, marquei onde elas ficariam e aí eu fui posicionando elas certinho, igual no vídeo. E aí, com as alças presas tanto na frente quanto nas costas, é hora de fazer o sanduíche delas com o revel. Então, coloquei lateral com lateral do revel e da blusa juntos, e depois eu fui prendendo o restante em todo o decote e passei uma costura de 1 centímetro.
Depois do revel costurado na blusinha, eu levei no ferro e fui jogando toda essa costura pro lado do revel. Então, passei tombando a costura. E aí, depois de passado, eu fiz uma costura de segurança para evitar que o revel fique saindo para fora. Depois de costurada, agora a gente já tá quase finalizando a blusa. Onde é a costura da lateral, para poder travar esse revel e ele não ficar, não correr, ele já não vai ficar saindo, mas para travar ele no lugar, é legal fazer uma costura bem em cima da costura da lateral, onde eu coloquei os alfinetes, e também já fazer uma costurinha na borda das alças, porque elas ficaram abertas, então eu fui dobrando igual no vídeo e fiz uma costura bem na bordinha delas. Agora o último passo, que é fazer a barra. Então eu marquei 1 centímetro. Eu decidi fazer uma barra de 1 mesmo, então eu vou dobrar 1 para depois dobrar 1 de novo. Mas se você quiser fazer uma barra mais grossa, pode também. Então eu fui marcando em todo o contorno da blusinha. E aí depois eu levei no ferro, dobrando, pra já ficar pronta para costurar. Então no ferro eu fui passando e dobrando em cima da marcação que eu fiz. E aí depois de eu ter dobrado uma vez, eu dobrei de novo, que é pra ficar com um acabamento bonito.
fiz a costura bem na bordinha, e aí a nossa blusa tá pronta e ela ficou assim. Eu adorei como ela ficou, é uma blusa perfeita pro verão e pra usar todos os dias, ela é super versátil e é um projeto super rápido de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. E esse molde é um presentinho para vocês em comemoração aos 10 mil seguidores lá no Instagram. Muito obrigada por tudo, eu sou muito grata a vocês. E é isso, beijos!